Toque, toque, toque. Toque, 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 toque. Olá! Tudo bem com vocês? Ei, Alisson, quanto tempo? Ei, Ivana. Boa noite a todos. Bem-vinda, Tereza. Vamos hoje fazer a leitura de mais um dia do livro. Dia 24. Já passamos mais da metade, hein? Leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Tá morando onde, Alisson? Exercendo a medicina onde? Cumprindo seu propósito aí de vida, né? Ivana também, médica aqui, né, Ivana? Muitos médicos aqui de plantão. Ó, tá pertinho daqui. Quando vier a Belo Horizonte, passa por aqui. Isso mesmo. Durante a nossa caminhada, quantos de nós não fazemos essa pergunta, né? Por que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? Por que eu estou nessa família? Eu quero viver os sonhos de Deus, né? E a gente tem que ser intencional, né, em fazer essas perguntas para entender por que estamos nessa terra, o que precisamos desenvolver, o que nós precisamos fazer, em quem confiar, não é? E ontem a gente falou sobre crescimento espiritual e hoje o tema é transformado pela verdade. Ontem a gente foi surpreendido, né, com a leitura onde falava, o autor nos perguntava se nós éramos crianças, porque muitos de nós não entram em estado de consciência para satisfazer muito dessas perguntas que eu acabei de fazer aqui. De onde a gente veio, para onde a gente vai, o que Deus quer de mim, o que eu preciso desempenhar. E ele citava, né, uma característica forte. Ele falava que as pessoas estavam como se estivessem bebês mesmo, né, usando fraldas, usando sapatinhos de crochê. Foi isso que ele falou, né? E isso para gerar reflexão em nós de que a gente precisa avançar, a gente precisa buscar conhecimento, principalmente dessa parte espiritual, porque é a parte espiritual que vai nos fazer avançar. Conhecimento muitas vezes a gente busca, mas a gente não sabe dar vazão, não sabe praticar. E aí a gente acaba ficando obesos cerebrais, né? Porque por tanto conhecimento a gente não consegue usar, não consegue ter sabedoria no realizar, porque a gente tem a sabedoria vertical, que é aquela onde a gente tem conexão, né, com o Senhor, com Deus, e a sabedoria horizontal, né, o Espírito Santo vai nos ensinar como fazer. Então, primeiro, eu falo que é no sentido mesmo da cruz, né? Eu busco ela na vertical e realizo o que? Na horizontal. Então, a gente precisa buscar os conhecimentos, mas não só buscar o conhecimento, mas praticar. E como que eu pratico? Executando aquilo, né, que eu fui chamado para fazer. Ou seja, aquilo que eu aprender, eu preciso dar vazão àquele conhecimento em forma de sabedoria. Porque se eu ficar apenas com o conhecimento, eu vou ficar com obesidade cerebral. Então a gente precisa colocar, né, para fora
como um transbordo mesmo, né? Aquilo que a gente aprende, para que a gente venha ser transformado mesmo e transformar pessoas, né? Transformar vidas. Então vamos lá, dia 24, transformado pela verdade. Mateus 4,4 diz: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês, para que sejam o que Ele quer e conceda a vocês tudo de que precisem nesta comunidade de santos amigos. Então, como eu disse, né? Primeiro a gente busca a sabedoria com Ele e depois a gente executa, né? Em prol de uma comunidade. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Então, qual é o nosso propósito? É nos tornar semelhantes a Cristo. Só que para eu me tornar semelhante a Cristo, eu preciso o quê? Conhecê-lo. Conhecer do seu caráter para que eu possa ser diariamente transformado, seja em qualquer área da minha vida, né? Na área de trabalho, na área emocional, na minha casa, na área das finanças. Eu tenho que ter essa mentalidade de Cristo, desenvolvendo o meu caráter diariamente. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra, ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. E eu costumo falar que Deus não existe. Mas fala o quê? Deus não existe? Deus não existe. Por quê? Porque Ele é. Na verdade, ele sempre existiu. Então, por isso que eu falo que Ele não existe. Porque Ele não veio de nada. Ele não veio de alguém. Nós, sim, né, viemos dele. Mas Ele sempre existiu. Então, eu falo que Ele não existe porque ninguém o criou. Ele é eterno, né? Ele é desde a eternidade, inicial e futura. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que Ele criou. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera a vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Que tremendo, olha quanta coisa que é gerada em nós, né? Pela vida de Deus. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Eu falo que muitas vezes a pessoa vem se aconselhar comigo, né, ou algo parecido, eu só falo o seguinte: você tem uma palavra? Se ela falar não, eu falo: vamos orar para a gente buscar essa palavra que Deus tem para você? Porque quando a gente tem essa palavra, seja em qualquer situação, nós vamos ser sustentados por essa palavra. Como disse aqui, a palavra de Deus, ela é viva. E ela gera vida em nós. Então nós precisamos buscar essa palavra para que nós sejamos sustentados por Ele, por essa palavra. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. E quantas vezes a gente se alimenta ao dia? No mínimo 3 refeições, não é? E quantas vezes a gente busca a palavra de Deus? Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia.
A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. Porque o propósito que a gente tem aqui na Terra, ele não é de nós, ele não vem de nós, não vem daquilo que eu decido fazer. Ele vem de Deus. Deus, quando nos criou, ele colocou um propósito específico em nós. Não fomos nós que criamos um propósito para que nós cumpríssemos, foi Deus quem colocou o propósito em nós. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Está em 1 Pedro 2:2. Então, se o nosso propósito, é crescer à imagem e semelhança de Deus, eu preciso o quê? Desse alimento espiritual, que o autor fala, que nós desejemos de coração esse leite espiritual, esse leite puro, para que nós cresçamos a partir da salvação. Porque uma coisa é a salvação, se você crê que Jesus, que Deus enviou Jesus, para nos salvar, ele é nosso Senhor e nosso Salvador, e Deus ressuscitou Jesus, para nos salvar. E se nós cremos nele, nós temos a salvação. Mas nós queremos crescer em prol do reino, não só sermos salvos. Ser salvo é a sua fé, é você acreditar nisso que eu acabei de falar. Porém, a gente quer mais, a gente quer crescer para governar junto com ele, não é? Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome, com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua primeira prioridade. Jesus chama isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Então aqui, o que a palavra fala? Se nós permanecemos na palavra dele, nós somos discípulos dele. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Quais são elas? Devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho, o que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, tradição, todos estão fazendo isso, sempre fizemos isso. Razão, isso parece lógico. Emoção, pareceu-me a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas, e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia,
daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia, como a única autoridade para a sua vida e seu ministério. Quem nunca fez essa pergunta, né? Será que o Senhor existe mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou ficando louca? Né? Será que eu estou falando algo que não existe? Não sei se você já se questionou isso, né? Questionou o próprio Deus, né, em relação a isso. Falo que nós temos momentos, né, de fraqueza, de frustração, de sinceridade mesmo, né? Porque cada dia, né, nós temos que renovar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Nós temos que renovar nossa identidade, nosso propósito no Senhor, para que essas dúvidas, esses pensamentos, né, negativos, esses pensamentos ruins, eles não façam parte mais dos nossos pensamentos. E aqui ele cita o exemplo, né, de um mistério grandioso, né, que é o de Billy Graham, um dos maiores evangelistas, né? E se Billy Graham passou isso, né, pela mente dele, imagine nós. Não é que temos um ministério ainda menor, né, do que o dele, não é? Seja profético, e palavra profética aí para sua vida, viu? Boa noite a todos, Cibele, Zayana, Fê, Rodrigo, bem-vindos. A gente está aí na página, não sei se a página é a mesma, página 214. Terceiro parágrafo aí para quem tem o livro. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante, depositaria confiança total na Bíblia, como a única autoridade para sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada, com extraordinário poder e eficácia. E aqui, o que me vem à mente? Isso, Rodrigo. O que me vem à mente aqui é que muitas vezes a gente quer ter respostas. Mas a minha reflexão é, eu quero saber da presença. Muitas vezes eu não quero ter resposta, por que eu não consegui, por que eu não alcancei, por que está acontecendo isso comigo. Por quê? Porque o que me preenche verdadeiramente é a presença, então ela me basta. Eu não quero questionar o que aconteceu, por que não aconteceu, por que eu não cheguei. Eu quero saber se Ele está comigo e se eu estou nele. Porque se Ele é suficiente, por que eu vou questionar outras situações? E principalmente em momentos, né, que não... Meus momentos, né, emocionais, que se são meus, eles não estão alinhados com o que Deus quer comigo. Porque o que Deus quer comigo é em prol de algo maior. Não é só em prol da minha vida em particular. É em prol do reino, é em prol de outras pessoas. Não é sobre mim, é sobre um reino. E no reino não sou só eu ali. São muitas pessoas, então eu não quero questionar. Eu quero só que a presença dele esteja comigo. Independente de como esteja a minha vida, eu quero saber da presença. Então eu não vou buscar respostas, eu vou buscar a presença. Porque a presença ela é mais importante, ela é suficiente na minha vida. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como a autoridade definitiva para a sua vida. E se você prestar atenção, você escolhe a Bíblia como a autoridade, não é como uma autoridade. Aqui é o artigo definido a autoridade, ou seja, ela é a única e definitiva autoridade sobre sua vida. Então, se você não tem uma direção, busque na palavra essa direção. Isso aí, Laiane, o importante é chegar. Estamos aí na página 215, primeiro parágrafo.
Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não. Independente de sua vontade, adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Então, se a gente não tem uma direção, a palavra, né, a Bíblia, ela é a autoridade que vai te guiar por esses caminhos. E você tem que considerar como única autoridade. E em fé, você obedecer aquela direção que a Bíblia está te instruindo, né? Devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. Por que a gente aceita sem reservas? Porque a gente sabe que ela é a nossa autoridade máxima. E que se a Bíblia, né, a própria palavra, é o próprio Deus, por que eu vou ter reservas? Por que eu vou questionar essa palavra para a minha vida? Ela é soberana. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição. Quais são elas? Mente fechada, onde na parábola fala, né, à beira do caminho. Mente superficial, solo pedregoso. E mente distraída, entre os espinhos. Em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Está em Lucas 8,18, que é a parábola, né, do semeador. Então vamos refletir sobre isso, ó. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição. Porque se a gente não está recebendo essa palavra, o que está acontecendo conosco? Ou estou com a mente fechada, eu não estou aberto, ou estou sem fé para receber essa palavra, eu não estou acreditando nessa palavra, ou estou com medo. A gente sabe que o medo é o oposto à fé. Mente superficial, ou seja, será que eu coloco outras coisas no lugar daquela palavra? E mente distraída, eu escuto, mas eu não executo, por exemplo, eu não coloco em prática, ou eu não medito naquela palavra e aquela palavra ela acaba não sendo absorvida por mim, eu acabo perdendo ela pelo caminho. E hoje em dia, como nós temos uma mente distraída, né? Quantas, principalmente pelo celular, por distrações, né, pessoais, e aí a gente não tem que validar dessa palavra. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. E nós já falamos sobre o orgulho aqui, ó. Então, vocês estando aqui hoje, mostra o quê? Que vocês estão sem orgulho, porque vocês estão me ouvindo. Ouvindo uma pessoa como vocês, né, se renderam a uma pessoa que tem o mesmo nível de consciência de vocês. E isso que fala de humildade, que é reconhecer o outro com conhecimento, mesmo estando no mesmo nível. Então a gente pode falar que o oposto ao orgulho é o que? A falta de humildade.
E muitas vezes a gente pensa, mas como que eu trato o orgulho? Sendo humilde. E esse orgulho, ele vai fazer com que você se afaste, né, da palavra de Deus. Porque se você não considera como seu Senhor e Salvador, seu soberano, seu Pai, e você sendo filho, recebendo essa autoridade dele, você está agindo com orgulho. Porque Deus quer que você o reconheça como seu Pai. E quantos de nós não temos colocado, né, o Senhor como centro das nossas vidas, como prioridade, com uma palavra de soberania, com a palavra de vida, com a palavra que nos instrui, com a palavra que é autoridade definitiva. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: num espírito humilde, que é gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Olha isso. Está em Tiago 1:21. Segundo, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente. Olha o privilégio, gente, que nós temos em poder ler a Bíblia em qualquer lugar, até no celular, não é? Se a gente está na rua, se a gente está no carro, a gente pode ouvir a palavra, inclusive, como um audiobook. Se a gente está na academia, se a gente está lavando louça, se a gente está fazendo almoço, se a gente está em um trabalho que nós não precisamos dar atenção específica, né, àquele cliente, àquele paciente, seja lá qual for a função. Se nós estivermos dirigindo, a gente tem condição de escutar, né, a palavra, a meditar nessa palavra, né, mas o melhor é o quê? É dar um tempo específico, né, fazendo a leitura, anotando, porque isso faz com que a gente grave isso, né, com maior facilidade no nosso coração. Imagina que antigamente, né, há mais de 2000 anos, apenas um líder eclesiástico podia fazer isso. Olha o poder que nos foi dado, né, hoje, com a vinda de Jesus, como ele nos salvou. A palavra hoje ela é acessível, né, a todos nós. Mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento, lendo a Bíblia apenas 3 minutos. E aqui ele faz um comparativo, né? Que muitas vezes a gente prefere a televisão aqui por 3 horas e lê por 15 minutos. Na televisão nós vamos crescer em quê? Se a gente está buscando esse crescimento espiritual. Pelo contrário, né? Nós vamos sair cheios de medo, porque a televisão ela nos apavora. Ela nos deixa sem fé. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de um ano. E aqui, qual que é a estratégia, né, para fazer a leitura anual? Ler 3 capítulos diários para você concluir a Bíblia anual. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Mas não se limite a mantê-la por perto de você, leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra arbitrariamente, negligenciando outras.
Terceiro, pesquisar ou estudar a Bíblia é uma forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Quando a gente fala, né, de impressões, elas são revelação mesmo, né, que Deus está te dando naquele momento da leitura. Porque de acordo com o seu nível de maturidade espiritual, ele vai te dar uma impressão. Diferente uns dos outros, né? Porque Deus fala, ele fala de forma pessoal, de acordo com o seu nível, né, de desenvolvimento, seu nível de experiência com ele. Você não terá resultado, você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. Então aqui, né, o autor fala que para você meditar na palavra, você anote aquilo que você aprendeu, porque aí você vai estar anotando as suas impressões e fazendo com que aquilo fique arraigado no seu coração. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria, publicado há algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como: quem, o que, quando, onde, porquê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres, e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. E aqui nós temos quem para nos ajudar? O Consolador. Como a gente estudou ontem, né, o Espírito Santo, ele habita em nós. E ele vai nos trazer a memória desses versículos que a gente já estudou, que a gente já meditou, que a gente já escreveu. E aqui ele fala, né, que a gente precisa fazer as nossas perguntas. Então, quando a gente falou lá atrás que Billy Graham, né, ele atravessou períodos de dúvida, não existe problema, né, no nosso relacionamento com Deus em relação aos questionamentos. Deus quer a verdade do nosso coração. E se eu tenho dúvida, eu tenho que me abrir com Ele, ser honesta com Ele. A gente já estudou em outros capítulos também, falando da nossa sinceridade, né, com o Senhor. Que oração é o quê? Passar tempo com Deus é o quê? Relacionamento. E as verdades são ditas para aquelas pessoas que a gente tem intimidade ao dizer. Se eu tenho intimidade com Deus, eu vou perguntar e vou questionar qualquer coisa. E o que Ele vai fazer? Ele vai me instruir naquilo, naquela minha dúvida. Ele vai se revelar a mim. E tá tudo bem por isso. Deus não fica bravo se você o questionar, né? Deus quer um relacionamento verdadeiro com você, para que Ele possa te instruir e ser revelado, né, a você. Quarto, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. A gente memoriza tantas coisas, não é? Por que a gente não pode memorizar um versículo para fazer com que aquilo faça parte da nossa vida? Como uma instrução, como uma reflexão de fé, como uma direção para a nossa vida, né? Como um drive mental para que nos ajude na nossa rota, na nossa direção. Existem enormes benefícios na memorização de versículos. Eles os ajudam a resistir à tentação. Olha os benefícios da memorização. Resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse. Quem está estressado aí nesses dias políticos?
Eu tô sendo testada, viu? Meu coração tá que tá. É estresse mesmo, gente. É uma coisa que, se não fazia parte da nossa vida, né? Esses movimentos políticos, esses nossos interesses, né? Eu falo que chegou na casa de todos nós, né, brasileiros. Por mais que aquelas pessoas não tinham afinidade, não tinham conhecimento, eu acho que chegou o momento de todo mundo se envolver, todo mundo foi avivado, né, nessa esfera política. Memorizar traz ganho de confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com os outros. Laiane, mas a gente precisa fazer o quê? Samanta, principalmente, né, Samanta? Samanta, eu ainda creio, viu? Eu ainda creio. Eu ainda creio na suplência. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que falaram ao seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, quando estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são repassar, repassar e repassar. O que é isso? É o transbordo. Quando a gente ensina algo, é isso mesmo. Quando a gente transborda, né, a palavra, a gente chama o quê? De transbordo, e a gente aprende, né, mais. A Bíblia diz: lembrem-se do que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. 5º, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém, provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. E aqui, não sendo místico, né, as pessoas que desenvolvem o mindfulness, né, que é buscando a meditação, como eles falam em pensar em nada, mas aqui o autor está nos ensinando que a meditação ela é exatamente pensar de forma concentrada naquilo que as escrituras estão nos instruindo, estão nos ensinando. Então, a meditação é você ficar ali, né, destrinchando aquela palavra. É necessário esforço verdadeiro, né, porque exige concentração. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Na anatomia, a gente usa uma palavra que chama dissecar, né? Você vai destrinchar tudo aquilo, aquela carne, aqueles músculos da parte óssea, né? E aqui é o que a gente tem que fazer com a palavra, a gente tem que buscar significado, buscar ver a origem, né, da palavra, no hebraico, no grego, né, se é no Antigo ou no Novo Testamento, e para que aquilo gere em nós mais transformação, porque quanto mais eu conhecer da palavra, mais eu vou ser cheio e mais eu vou ter percepções acerca daquele assunto, daquela direção que eu tenho buscado, né, que é a palavra. Como ela é viva, eu preciso ter essas atitudes, né, para conhecer cada vez mais daquilo que a palavra está me ensinando. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. E quem está preocupado aí? Se você está preocupado, você sabe meditar, porque a preocupação é o quê? Você ficar ali remoendo aquele problema, pensando naquele problema, diariamente, né? Todo dia. Então vamos substituir essa preocupação e substituir, né? Ressignificar pela meditação, meditar na palavra, porque se a gente falou que nós estávamos aqui angustiados, né, em relação à política, nessa reta final aí, de saber quem será o nosso novo governante, né?
e nós já sabemos, né, em nome de Jesus, concentrar, né, trazer a presença, né, do Espírito Santo para as nossas vidas e ressignificar todo o pensamento de preocupação. Porque se eu sei ficar preocupada, eu sei meditar na palavra. E essa preocupação, ela é o oposto da minha meditação com o Senhor. Isso mesmo, Carolina. Às vezes eu venho ruminar na minha mente, mas o ruminar, ele é denominado, né, para animais, né, que ficam ali ruminando aquele alimento, né, no caso dos bovinos, por exemplo. Então eu evito falar, porque nós somos superiores, né? Mas a palavra ruminar, ela vem toda vez que eu vou falar de meditação. Mas obrigada aí por me lembrar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltado para a palavra de Deus, não para algum problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Está em 2 Coríntios 3,18. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante um dia. Lembrando aí, Carolina, quando a gente fala, né, nessa palavra de ruminar, a Dona Estefânia me lançou outra aqui, ó. Inclusive ela está até aqui na live, que é o de inculcar. Tanto é que a orientação para os pais, né, é que vocês inculquem, né, nos seus filhos a palavra. E eles não vão se desviar, né, dos caminhos, porque aquilo ficou inculcado, né? Inculcado o quê? De cuca, né? Colocar na cuca, imagino eu. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos. Então, o que Davi falava em Salmos? Como amo os teus ensinamentos. Ele falava para Deus, né? Medito nelas o dia inteiro. Salmo 119. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. E aqui com essa meditação, né, na palavra, a gente sabe que em Romanos 8:28 diz, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se acontece algo e a gente tem essa palavra, a gente tem esse versículo, né, decorado em forma de meditação, nós vamos temer o quê? Se a gente tem esses versículos, né, memorizados e eles vêm na nossa mente quando algo acontece conosco. Nós temos esse refrigério, né, de saber que Deus, ele é conosco, independente de qualquer situação, e ele usa tudo a nosso favor, porque nós amamos ele. E ele fala isso para os seus filhos. Terceira atitude aqui do autor. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não pratique nada do que aprendeu. Olha isso, gente. Que Satanás, ele não se importa quando você aprende, quando você vai para um grupo de estudo. Se você está aqui agora, né, comigo, ouvindo aqui sobre a meditação da palavra, ouvindo os versículos, Satanás, ele não se importa com isso. Mas sabe com o que ele vai se importar? Se você praticar o que você está ouvindo aqui. Já pensou nisso? Como é sério a gente
colocar em prática, né? Ter sabedoria nas nossas atitudes, porque a sabedoria ela é, né, a prática daquilo que a gente aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por ter ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Porque que valor existe se eu conheço a palavra e não realizo? Eu continuo sendo o quê? Um ignorante. Eu posso até ter escutado, ouvido, mas se eu não praticar, eu continuo sendo ignorante. Ou seja, aquele ensinamento não valeu para mim, porque eu não coloquei ele em prática. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Então, o que acontece? Eu trazendo essa mensagem aqui para vocês, né, fazendo essa leitura, eu estou praticando a palavra, porque se eu estivesse lendo esse livro apenas para mim mesmo, a minha absorção ia ser muito menor. Como eu estou aqui e a minha responsabilidade de levar essa informação do livro, né, ela não é só para mim, então é uma responsabilidade maior. Então, sendo uma responsabilidade maior, o que eu acabo executando? De forma mais prática, né? Fazendo isso com mais zelo para a minha vida mesmo, porque eu preciso botar minha cara aqui e falar das coisas que eu faço, das coisas que eu fiz, das coisas que eu tenho aprendido com esse livro, colocando em prática. Então, eu até desafio vocês, né, a montar grupos de estudos nas casas de vocês. A gente tem aí as células, temos os QGRs, entrou aí o Ben, né, que é um dos sorteadores aí, que vocês abram, né, as casas de vocês para ensinar a palavra, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais rápido, né, muito de forma mais intensa, a gente cria expectativas, né, e experiências muito maiores do que se fosse só para nós mesmos, porque é em prol de algo, é levar a palavra, né, como um propósito de Deus, uma palavra que Ele tem para nós. Então, abram suas casas para receber pessoas, para fazer estudos bíblicos, né? E você possa instruir essas pessoas. Ou mesmo até abrir, né, as lives aqui, ó. Escolha um tema diariamente e coloca isso para fora, né? Como um transbordo, como uma prática. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você, prática, algo que você possa fazer
e verificável, com um prazo final para ser realizada. Então coloca o que você vai fazer, a forma prática, né, o modo que você vai fazer, e colocar um tempo, um modo para executar. Que dia, que hora e o que você vai fazer, como você vai fazer. Então é um desafio aqui para você levar a palavra de Deus, né? Não só ouvi-la, mas praticá-la e levá-la, né, como um ensino. E nós temos esse privilégio, né? Nós somos livres para fazer isso, nós temos acesso à palavra. Nós não dependemos apenas de uma pessoa, né, de um líder eclesiástico, né, para fazer a leitura da Bíblia. Ela é disponível para nós, a palavra é viva para nós, ela é disponível. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Então, à medida que a gente conhece, né, a palavra de Deus, conhece o caráter de Deus, nós vamos trazendo isso para dentro de nós e sendo transformados. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre esta questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Assim disse D.L. Moody, a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida, para nos transformar. Então, o que eu não fiz ainda que Deus já me pediu? O autor pede para que você medite, né, sobre essa palavra aí. E o tema que ele deixa, né, para finalizar aqui nossa reflexão: a verdade me transforma. No versículo que ele deixa para memorizar, João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão totalmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse João 8, 32 aqui é o que o nosso presidente, né, ele sempre fala, né, como líder, ele sempre fala, né, conhecereis a verdade vos libertará. E a gente aprendeu também que não é apenas conhecer. Conhecer é o básico, mas o que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi? Com aquilo que eu tive consciência, aquilo que eu trouxe para meu aprendizado, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer tarefas em relação àquilo, para que de forma prática seja enraizado em mim, né, aquele conhecimento e que gere transformação na minha vida. Então, não só escutar, não só ouvir, mas colocar em prática, né, aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos conhecendo, né? Porque só na teoria não vale. E o que ele deixa aqui para nossa meditação? O que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Então nós, como filhos, né, tementes ao Senhor, o que Deus já te falou que você ainda não fez? E às vezes você está esperando uma resposta dele. Está esperando que ele fale algo a mais para você, mas você não moveu uma peça do que ele já te falou. E muitas vezes você acha que Deus está em silêncio, mas você não colocou em ação aquilo que ele já te direcionou a fazer. E você não busca mais, inclusive. Mas como eu até já disse aqui, como num tabuleiro de damas, né? Eu mexo uma peça, Deus mexe outra. Eu mexo uma, Ele mexe outra. E se eu me mantiver em medo, em desacordo, não receber a palavra dele, eu não vou ter a atitude, né, de mexer aquela peça no tabuleiro para receber um novo passo, né, de Deus. Então, muitas vezes a gente fala que Deus não está falando conosco porque nós fomos omissos lá atrás. E o que a gente precisa fazer? Voltar, ver onde a gente errou, onde a gente foi omisso, onde a gente não realizou, para que Ele dê uma nova direção, para que a gente consiga, né, executar todos os propósitos que Ele tem para nós. E como é bom, né, executar esses propósitos dele, porque os propósitos são dele, eles não são nossos especificamente.
Deus nos fez para realizar os propósitos dele. O propósito ele não é meu, é do Senhor. Amém? Então que você tenha um momento aí de meditação, né, da palavra e pense naquilo que Deus já liberou sobre você e você muitas vezes não executou. E se você está em busca, né, de uma primeira palavra, que você busque que Deus traga direcionamento para a sua vida, para que você possa ser desenvolvido no caráter dele e que ele traga revelações para você, para que você cresça conforme imagem e semelhança dele, recebendo instrução e desenvolvendo o caráter dele para você e para os outros. Como a gente falou ontem, o amém, 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 Rodrigo, Carol, Laiane. Que vocês tenham um momento aí de meditação na palavra e que Deus traga, né? É isso mesmo, Laiane, tem que fazer pra gente crescer, não é? E que o Espírito Santo, né, nos sonde pra gente fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, conforme o propósito dele para nós. Tá bom? Amanhã, 25º dia, estamos indo de fé em fé, de glória em glória, crescendo na presença dele, não é? Um beijo para todos, uma excelente semana e seguimos firmes aí no propósito de conhecer mais e mais a cada dia do que Deus tem para nós. Amém, amém, Dona Estefânia, obrigada. Rodrigo, Laiane, Pati, Dona Estefânia, Carol, todo mundo que está aqui presente, a Samanta. Um beijo para todos, viu? Fiquem com Deus. Boa semana.